Então, não é um time, nunca foi, não era o time do povo. É um time populista. Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy. É aquilo, né? Está na moda falar mal do Flamengo, pois de uma certa forma você acaba, entra na mídia, né? Você acaba, aquilo, né? Ganha holofotes e tal. E aí, essa demonização que está na moda do Flamengo, ela parte por qualquer âmbito. Futebol, tático, sobre as conquistas do Flamengo, você bota em dúvidas, em questões, vários aspectos e até aspectos mais sociais e que passam pela história do futebol brasileiro. Mais recente dessas falas agora foi do Pedro Bial, que falou, né, o Flamengo é um time populista, não é um time popular. Cara, vamos lá. Vamos falar sobre esse assunto aqui, pois é um revisionismo de história que aí, meu amigo, entra para um papo que é muito nocivo para a história do futebol brasileiro. Negar alguns fatos verdadeiros, verídicos, que você vê na rua ao sair de casa. Pedro Bial, como um outro tricolor, se ficar realmente jogando tênis, né, na quadra das Laranjeiras, indo para a sauna e viver naquele círculo, certamente ele não vai conseguir enxergar e dimensionar. Agora, se você sair dessa bolha, essa bolha em aspas, fidalgo, né, como o Fluminense era visto, né? Realmente, se você conseguir sair dela, aí sim você vai ter acesso ao que é o mundo real e aí você vai perceber. É nítido, tá na rua, tá bom? Vamos falar sobre esse assunto, amigo rubro-negro. Deixa a sua curtida, deixa o seu like, o amigo rubro-negro que ainda não está inscrito aqui no nosso canal, aperta aí o inscrever-se e se você puder compartilhar com o seu amigo rubro-negro é importante porque neste assunto a comunidade rubro-negra ela não pode ter dúvida e ela não pode se permitir que ela seja travestida por outros com uma outra caricatura, com um outro personagem, tá bom? Primeiro a gente tem que entender o seguinte, a prática do futebol, ela é pela elite, tá? A elite jogava futebol. Médicos, filhos de médicos, advogados, contadores de sucesso, filhos acadêmicos, universitários da elite do Rio de Janeiro, eles jogavam futebol. O futebol ele era um esporte de elite, por bom tempo se tornou um esporte de elite, acesso apenas a essa elite, e alguns grupos desses jovens formaram alguns clubes, outros jogavam uma prática apenas, né, como entretenimento. Acontece que, então, a origem do esporte aqui no Brasil, do futebol, ela é de uma elite. Quando a gente fala de elite, é elite mesmo. Em aspas, seria a nata social financeira que emergia no Rio de Janeiro, tá bom? E aí alguns clubes foram fundados. Como origem, o Fluminense é um clube aristocrata. O Flamengo é um clube aristocrata. A origem desses clubes, ela passa por isso, tá? Quem não era da elite não tinha nem acesso e era rejeitado a praticar e assistir, pois era, né, feito tinham diretrizes bem claras de quais eram as pessoas que estavam ali aptas a verem e a jogar o esporte. Então, a origem, a gente está falando, né, mais de 100 anos atrás, era essa. Acontece que logo que aí o futebol, né, é praticado por mais pessoas, a gente está dizendo ainda sobre a elite, ele vai despertando, né, a curiosidade dos populares. Pessoas que não eram, né, da massa, né, que não faziam parte desse grupo, desse seletíssimo grupo, mas começou a se sentir curioso, o que é aquilo? E de um pouco tempo depois, e a gente já está falando de final ali dos anos 20, dos anos 30, anos 30 então, já vira um esporte de massa. Existem mudanças, já estruturas onde esses jogos serão realizados, então há uma apropriação da massa. A massa pega, né? O povão pega esse esporte. Abri só um parênteses para você. Tá na moda, inclusive para você fazer relações publicitárias, de marketing, em rede social. Todos os clubes brasileiros praticamente fazem isso, se intitulam o Clube do Povo, o verdadeiro Clube do Povo. Ah, nós somos o povo. Você pode ter certeza, deve estar passando vários clubes aí na tua cabeça, que se auto-intitulam isso por uma questão publicitária, marketing,
socialmente entra para uma categoria que é bacana, aí você consegue fazer, agora a gente vai fazer aqui a camisa do povo, aí faz, então essa proximidade ou essa falsidade, populismo, tem sido uma prática frequente. Vou pegar os 12 clubes principais do Brasil, praticamente os 12 fazem isso, tá? Vale a gente ressaltar aqui. E aí nessa apropriação, vamos dizer assim, do povo, essa proximidade que tem com o povo, alguns clubes tomam determinadas atitudes e outros não. Atitudes estas que você pode, aí sim, classificar como populista. Vamos nos aproximar do povo. E aí, nessa aproximação, pessoas podem ter essa tarefa, essa estratégia. O Flamengo foi uma dessas. O Flamengo conseguiu, através de pessoas que pensavam ali pelo Flamengo, ter uma ideia. E se nós nos aproximarmos daquela categoria que está sempre muito distante, nós fazermos algo diferente? Enquanto o Fluminense cultivava a sua raiz aristocrata, comemorando títulos nos seus salões nobres, todos muito bem, vestidos socialmente para a época, o Flamengo teve uma ideia diferente. E se a gente nos afastar dessa natureza e nós irmos para um outro caminho? Por que a gente não vai festejar com a população? Vamos ter a população ao nosso lado. Vamos tentar massificar esse desejo, esse interesse daquele grupo de pessoas que não tem a oportunidade de jogar, de praticar esse esporte, mas quem sabe eles não podem começar a torcer por nós. Isso pode ser chamado um ato de populista, mas também pode ser chamado de um ato de fomentar o desenvolvimento e você crescer numa comunidade. O Flamengo faz exatamente isso. O Flamengo começa a festejar na rua, fazendo o seu carnaval fora da época. O Flamengo começa a ter jogadores que são vistos pelo popular como jogadores que o Fluminense mantinha o seu seletíssimo grupo. Então o Flamengo tem Domingos da Guia, o Flamengo tem Zizinho, que era um cracaço da época, o Flamengo tem principalmente Leônidas da Silva, que era rejeitado por essa elite carioca, que era rejeitado por essa elite que criou parâmetros e dogmas do que o que deveria ser ali o atleta. O São Paulo Futebol Clube, faz um caminho muito parecido com o do Flamengo, pegando até o Leônidas da Silva, que já era um jogador negro, que era símbolo desse jogador, desse atleta mais irreverente, mas que já tinha marcas, ele fazia um show. O Botafogo, por exemplo, tinha uma enorme rejeição a Leônidas. Ora, o que seria de um jogador negro fazendo embaixadinha, fazendo um espetáculo, parecendo uma foca para um monte de doutores ficarem vendo? Eu não quero isso. O Flamengo quis, o São Paulo anos depois também quis, mas a gente já está falando de outras décadas. E vamos seguir aqui no Rio de Janeiro. Eu só peço para você deixar o seu like, para você deixar a sua curtida, eu não posso esquecer isso. É muito importante você, amigo rubro-negro, sempre deixar o seu like nos nossos vídeos, poder hypar aqui os nossos vídeos, é muito importante. E se você puder, claro, poder aqui, compartilhar, também é de muita importância aqui pra gente. Então, quando você chega nos anos 30, quando você chega nos anos 40, o Flamengo, ele já era o clube mais popular do país. Matérias já comprovavam isso. O Flamengo, por uma diretriz, inclusive, da mídia, o Flamengo começou a ser ecoado por todos os cantos do país, através das mídias, das enormes e muitas transmissões que o rádio fazia, transmitia os jogos. E que isso nunca foi visto como um problema. Hoje, muitos torcedores de outros clubes brasileiros reclamam dessa intensidade, vamos dizer assim, que os jogos do Flamengo eram transmitidos. Mas na época, eles não. Era um privilégio para os clubes, e entre eles o Fluminense, só ser visto, ouvido e ser vinculado à elite do Rio de Janeiro. Hoje, principalmente com a questão de uma ascensão midiática, publicitária e querer se autoproclamar time do povo, e o politicamente correto, aí que eles falam, não, nós também coitado da gente, só falam. Mas na época ninguém fazia questão e ninguém queria se associar a camadas sociais inferiores no Brasil. Então esses clubes hoje que ficam cuspindo isso, eles nem queriam. Se falasse, quer ser transmitido por uma... Não, eles nem querem. Se você fizer uma pesquisa básica, e não é de agora, a gente fala dos anos 60, dos anos 70 até, antes
do auge do Flamengo de conquista de títulos nacionais, o Flamengo já liderava pesquisas e eu digo, até não digo por quantidade não, tá? Eu digo por proporção. O Flamengo já era uma das torcidas maiores das camadas e D no Brasil. Camadas sociais que eram rejeitadas por vários clubes, que nem gostavam da sua frequência, tão pouco torcida fora do estádio, pois nem entravam em décadas anteriores. Então o Flamengo já há muito tempo. É muito simples. Saia da sauna, saia da sua quadra de tênis, saia da sua piscina olímpica com a temperatura que você consegue controlar. Sai das Laranjeiras, vai em qualquer favela do Rio de Janeiro e veja se é popular ou veja se é populista. A origem do futebol brasileiro, ela nasce de uma elite que logo é apropriada pelo povo e logo o povo adota o vermelho e o preto como suas cores para torcer. Negar isso é negar a história do futebol brasileiro. Mário Filho, este livro é uma referência biográfica do que aconteceu no futebol brasileiro e onde o negro e, obviamente, os clubes, consequentemente, essas estratégias, tudo que aconteceu, está aqui. Não é Pedro Bial hoje, em 2026, tricolor, que vai, enfim, dizer o que é ou o que não é. Grande abraço, tamo junto, deixa seu like, compartilha esse vídeo que é importante e a gente se vê no próximo. Valeu!